Prazer receber o Carlos Consolim, e contar um pouco da história dele, da empresa dele, que é uma atividade que, para muita gente que não sabe, começou 13 séculos atrás, antes de Jesus Cristo, entendeu? Na Babilônia, muitos comerciantes, cameleiros, né, que falava, que nas viagens que tinha que fazer entre as cidades, que muitas vezes demorava até 7 dias, tinha a perda, né? Tinha a perda do camelo. E aí ele se unia, né? No grupo deles ali com cota para poder fazer a compra ou a divisão a compra para poder diminuir a perda dos amigos, né? De quem estava envolvido naquele processo para poder comprar camelo. E com isso, praticamente criou o seguro, né? Foi o início do seguro. E isso há 13 séculos atrás, antes de Cristo. E o seguro foi muito importante também na questão do desenvolvimento da economia e até talvez para o descobrimento dos novos países ou continente, porque o que alavancou o seguro marítimo, né, a desenvolvimento, tanto desenvolvimento comercial, naquela época que era feito por navio, entendeu? E a grande alavancagem do seguro na questão do desenvolvimento industrial. Hoje, o padrão de seguro que nós temos hoje foi desenvolvido na Inglaterra, né? Com o desenvolvimento industrial, teve todo essa alavanca, né? E para poder receber o Carlos, falar um pouco da empresa dele, falar um pouco da história dele, eu tive que estudar um pouco na relação de seguro. E uma das matérias que eu estava lendo para isso é assim, como que ficaria o mundo sem o seguro? Entendeu? O mundo entraria em colapso, né? Porque é o seguro que dá essa robustez do empresário, ou até mesmo o governo, as empresas, as pessoas, de poder alavancar seus negócios ou ter os seus bens, porque ela sabe que está segurada e com isso ela consegue dormir tranquilo e conseguir tocar a sua vida. Exato. Bom dia, Fábio. Bom dia. Pelo isso você estudou mesmo. Vejo que você estudou bastante. Mas é isso mesmo. O seguro, né? Remotamente, lá atrás, ele veio exatamente para os comerciantes se protegerem de perdas que eles tivessem durante o processo de comercialização dos produtos deles. Começou assim, com os camelos, que você falou, depois com os navios, principalmente a frota portuguesa, né, e inglesa, usando a estrutura de... Como é que eu posso dizer? A estrutura de divisão de eventual prejuízo entre muitos para repor aquele prejuízo. E aí nasceu o seguro, né, na estrutura que a gente conhece hoje. Tem um detalhe muito importante que eu vejo no seguro, que pouca gente sabe isso, acho que pouca gente sabe isso. Como é a estrutura de um seguro? Uma seguradora nunca, ela vai assumir 100% daquele risco. Existe por trás... São os resseguradores. São empresas que vêm, analisam uma determinada seguradora e oferecem um preço por aquela carteira daquela seguradora. Vou dar um exemplo. Seguro de carro. Eu tenho um ressegurador americano, uma empresa alemã, que ela vem e determina para a companhia seguradora assim, olha, eu compro todos os seus seguros de carro, sua carteira de carro, e pago por ela X reais, né? Eu fico com 90% da sua carteira e a seguradora fica com 10%, 5%. Tem seguradora, tem produtos que a seguradora tem 2%, né, daquele sinistro, daquele valor segurado. Aí esse ressegurador vai para Londres, no mercado de Londres, no Lloyd's, e oferece para vários seguradores no mundo todo aquele pedaço que ele comprou. Aí ele vai fatiando um pedacinho para cada um, como se fosse uma bolsa de valores. Então, quando dá um sinistro, imagina assim, um prédio de 200 milhões. Uma seguradora fez esse seguro, o prédio cai. A seguradora quebra. Nesse sistema de resseguros, esse fatiamento entre o mundo todo, cada um pegou um pedacinho, ninguém quebra. É isso que sustenta a estrutura de seguro. Por isso que seguro é uma operação. Uma seguradora só quebra se ela quiser.
Porque não tem como, porque o desenho estrutural do seguro protege a seguradora. É uma coisa assim, pouca gente sabe isso, né? Que tem um mercado que compra pedacinhos dos seguros, vende pedacinhos de um seguro de uma seguradora para que ela não tenha o risco total. Divide a responsabilidade, né? Fatiada a responsabilidade. É fatiado, o risco é fatiado. Então, assim, é pouco provável que uma seguradora quebre por conta de um sinistro. Ou, por exemplo, o que aconteceu em Porto Alegre, no Sul. Foram quase 7 bilhões de indenização de prejuízo que teve lá. Entre carros, né, imóveis, enfim. Nenhuma seguradora se abalou. Porque tá todo fatiado no mundo inteiro. Então, obviamente, existe um cálculo atuarial que é o comportamento daquele veículo, daquele prédio, enfim, daquela região. E aí, os atuariais das seguradoras, eles calculam e ajustam as apólices, né, o prêmio das apólices. Em função, assim, dá um exemplo bem assim, que outro dia me chamou muita atenção. O seguro de um carro, no começo de uma avenida, no CEP 001, e o mesmo seguro no fim da avenida, no final do CEP 008. Um era mais caro que o outro. Aí eu fui questionar, falei, como assim? Eu falei assim, não, porque historicamente, no CEP 1, tem mais risco, tem mais sinistro do que no final, lá no final da avenida, que tem menos risco. Até isso eles analisam. E agora com inteligência artificial, então, aí é assim, ó. Você bota lá uma consulta, ele já tem o histórico daquele seguro, do comportamento daquele condutor, daquele empresário, daquele produto, sabe tudo. Entendi. Eu também estava vendo que tem a questão do co-seguro, né? Que às vezes, quando depende, que nem você levou um exemplo, um prédio de 200 milhões, talvez uma seguradora só não consiga fazer o seguro desse prédio. Então, ele divide entre várias seguradoras para poder ter o seguro daquele imóvel, daquele valor, né? Por que isso? Porque o ressegurador dele só compra, vamos supor, só compra apólices de prédio se ela assumir até 50% ou 60% do risco. Aí o ressegurador compra aqueles 60%. Aí ela fica com 40%, que ela tem que buscar outras seguradoras que fiquem com 10%, com 20%, enfim, que compõem o 100%. É isso mesmo. Muito legal esse mercado. Carlos, e como você começou nesse mercado? Vamos lá. Tem uma história meio longuinha aqui, meio assim. Eu venho da área financeira, né? Eu fui executivo de bancos, né? Fui diretor do Itaú, fui membro do Grupo Varig, Banco Varig, companhia de leasing, fui presidente da companhia. Enfim, essa área financeira, comecei aí. Depois, em 95, eu migrei para a tecnologia. Eu enxergava que banco ia funilar muito e tecnologia ia ser a coisa que iria... Só que eu olhava lá atrás, telecomunicações. Não era internet, não tinha internet, não tinha... Estava começando, inclusive. E aí, eu migrei para essa área. E fui responsável, tive aquelas coisas que acontecem na vida da gente. Você tem que estar na hora certa, no lugar certo, né? E eu tive sorte, né, de estar no lugar certo, na hora certa, em várias situações da minha vida. E tecnologia foi essa. Eu queria entrar no mercado de tecnologia, só que eu conhecia banco, conhecia mercado financeiro. E aí eu tive a ousadia de me contactar com o presidente, na época, da maior empresa de tecnologia do mundo, e aqui no Brasil, e propus a ele uma parceria. Se ele queria me contratar como um consultor, que eu queria aprender tecnologia e ele queria aprender banco, aprender mercado financeiro. Então eu ensinava para ele mercado financeiro e eles me ensinavam tecnologia. Foi assim que começou. E aí, durante 2 anos, um ano e meio, fui consultor deles, até que chegou uma hora que o presidente falou assim, olha, eu não quero mais você como consultor. Eu falei, nossa, tá dando certo aqui, ganhamos alguns contratos e tal. Ele falou assim, não,
eu quero você como diretor da empresa. Vamos encerrar o nosso contrato de consultoria e você passa a ser diretor da empresa, que nós ganhamos uma concorrência para montar no Brasil uma operação de cartão de crédito da Visa, o processamento do cartão de crédito da Visa. Eu queria que você comandasse isso. Eu falei, mas eu não entendo de cartão, não sei pagar o boleto, a fatura no fim do mês. É o que eu entendo. Aí ele falou assim, não, mas você vai ter embaixo de você um time de primeira no Brasil. Eu falei, tá bom, eu topo. Eu só quero saber a minha autonomia, porque eu tenho uma coisa comigo que é assim, toda a responsabilidade tem que ter autoridade no mesmo nível, né? Se eu te dou 80 de responsabilidade, eu tenho que te dar 80 de autoridade, senão não vai funcionar, né? Aí topou, tal, colocamos, aí botamos no ar o VisaNet, que hoje é Cielo, e aí eu me encantei um pouco com esse lado de tecnologia, fiquei algum tempo, comprei uma operação no Paraná, da Microsiga, hoje TOTUS, e aí eu tive uma experiência assim muito, num certo sentido, frustrante. Eu vi que eu era um excelente executivo, mas era um péssimo empreendedor. Eu, administrando uma empresa com quase 200 funcionários daqui, a empresa no Paraná, eu ia periodicamente para lá e não deu certo. Eu perdi dinheiro, perdi muito dinheiro e tal. Nisso, a minha esposa estava tinha sido contratada por uma operadora de saúde que estava entrando no Brasil, a Omint, e estava tocando a operação, estava contratado, tocando a operação. Aí eu encerrei a operação no Paraná, e aí cheguei para ela e falei assim, escuta, você me quer como sócio? Vamos montar uma corretora? E aí ela estudou, tal, tirou a habilitação, e aí nasceu a minha corretora, que tem o nome dela e o meu sobrenome. Fátima Cossolin, Facos, corretora de seguros, há 20 anos atrás. E a gente está no mercado. Aí temos uma carteira ativa da ordem de 1.200 clientes, né? Mais ou menos, girando em torno de 1.200 clientes. E atuamos em todos os segmentos de seguro, sem exceção. Vida, saúde, seguros construção, seguros reforma, seguros garantias contratuais, enfim, todos os seguros, todo tipo de seguro. Tem até uma situação muito engraçada, que um amigo meu, cliente, ele é um pecuarista bem importante. Ele é um cara que produz uma média, um empresário que produz uma média de 3.000 cabeças de gado por ano. Ele vende, todo mês de abril. Bom, aí ele falou, me liga e falou assim, escuta, você faz seguro de cavalo? Eu falei, seguro de cavalo? Não. Nunca fiz, mas faço. Para quando você precisa? Ah, eu preciso para daqui uns 20 dias que está chegando 4 éguas. Estão chegando 4 éguas que eu comprei nos Estados Unidos e precisa chegar com seguro aqui. Falei, tá bom, me dá 10 dias que eu te volto. Aí fui estudar, fui atrás ver como é que fazia isso e aí fiz. Então, a minha corretora é isso. A gente não atua por produto, a gente atua em função da demanda do cliente, né? A gente é especializado em vários ramos, em todos os ramos de seguro, mas focando no cliente, o que ele precisa. A necessidade, né? E a importância de ter uma corretora de confiança, né? Para poder saber qual que é o melhor seguro para o cliente, entender a necessidade do cliente, entendeu? Isso. Essa sensibilidade, né? Exato. Assim, eu penso assim, ó, a gente, graças a Deus, eu e minha esposa, a gente não vai para casa à noite pensando assim, puxa, hoje eu ganhei X reais. A gente vai para casa à noite feliz se conseguiu fazer a coisa certa para um cliente, ajudar um cliente. Isso é um pouco que norteia o nosso trabalho. A gente precisa de dinheiro no mundo que a gente vive hoje, né? E manter o que a gente conquistou e tal. Mas eu não trabalho por dinheiro. Eu não faço, não entro muito em leilão tem cliente às vezes que liga e fala assim para mim, ô Cossolin, você mandou um seguro, a renovação do seguro do meu carro, e eu recebi uma outra cotação de tá R$150 mais barato. Você acompanha? Eu falo, não. Primeiro você não recebeu, porque ninguém ia adivinhar que você estava fazendo, né, renovando o seguro do seu carro. Você foi buscar alternativas. Se você foi buscar alternativas, porque você já não está muito confortável comigo, certo? E você está me avaliando por R$150?
Não, meu trabalho vale mais que isso, bem mais que isso. Isso é um pouco como a gente pensa, entendeu? Esse cliente, inclusive, esse exemplo que eu estou dando, ele me ligou um dia, era um diretor de uma multinacional, me liga um dia, morava em Alphaville, e sabe que eu moro aqui, e aí ele estava em Brasília com a esposa, e o filho dele pegou o carro e bateu o carro, 3 horas da manhã aqui em Alphaville. Se eu podia ajudar. Peguei, levantei, me troquei, e fui lá dar uma assistência para o filho dele. Então, e esse cliente vai depois me questionar por R$ 150. Então, assim, eu procuro agregar valor naquilo que eu faço, né? Inclusive, recomendar, tem determinados clientes que têm apólice já com outros corretores, sem desmerecer ninguém, me manda para eu analisar. Eu analiso e falo assim, você não precisa de tudo isso, pode baixar. Quer dizer, não estou preocupado com quanto vai custar ou quanto eu vou ganhar, né? Estou preocupado que ele esteja fazendo a coisa certa. Acho que é por aí. Isso é importante. Eu posso dar como exemplo porque eu já passei por isso, né? Contratei um seguro com vocês até pela construtora, seguro de civil, né? Responsabilidade civil. E nós tivemos um problema numa obra, né? Que o gesseiro, na hora de fazer era uma área que na obra não estava... No plano... não estava no plano de fazer, a arquiteta acabou mudando, pediu para ele fazer um forro, só que essa área não passava nenhum tipo de encanamento, porque antes de soltar a equipe para a obra, a gente procura ver o manual do proprietário, saber onde passa o tubo de água quente, água fria, entendeu? Só que no apartamento não constava isso, né? E no apartamento que a gente estava reformando. Mas como que era um pé direito duplo, era um cano que passava do apartamento vizinho. Isso. Entendeu? E assim, porque hoje, às vezes, as pessoas avaliam muito preço, às vezes, na hora de contratar, mas na hora que dá a dor de cabeça, quem vai recorrer para poder te assessorar? E nesse caso, eu liguei para você me assessorou lá, foi tranquilo, né? A gente conseguiu. Tempo de pandemia ainda. Foi tempo de pandemia. Lembro que até a vistoria da seguradora foi feito via WhatsApp, todo um sistema lá que eles tinham lá. Muitos clientes, eles olha isso que você está falando, preço e tal, mas esquece de uns pormenores, umas coisas que são muito importantes. Nesse teu caso, especificamente nesse teu caso, eu lembro, foi o técnico da seguradora que tirou você da responsabilidade, porque a responsabilidade não era sua, a responsabilidade era da construtora. Isso, né? Isso mesmo. Que no plano do apartamento mostrava que não passava cano nenhum lá. Então, você furou. O teu profissional furou. E tinha um cano. E no manual não apresentava cano. E a seguradora alertou para isso. E aí tirou a sua responsabilidade. Perfeito. E no nosso caso do banco de licitação, né? Que é o que do podcast aqui. Tem muita contratação de seguro na questão do seguro garantia. Porque muitas construtoras, ou dependendo do volume do contrato público que vai ser fechado, né? Tem que ter o seguro para poder participar, que muitas vezes pode chegar de 1% a 2%, só para poder apresentar o edital, né, os documentos, e quando a empresa ganhadora tem que fazer o seguro de 5% ou até 10%, dependendo do edital, para a assinatura do contrato. Exato. Esse tipo de seguro vocês também fazem, né? Sim, fazemos bastante. É um seguro bem demandado e cada vez mais no Brasil, o seguro de responsabilidade civil, o seguro de responsabilidade, ele está sendo exigido, né? Então, assim, o seguro garantia, ele tem, como você falou, 2 finalidades. No setor público, né? Você conhece melhor do que eu isso até. No setor público, é praticamente impossível você participar de uma licitação de um certo valor, né? Se não apresentar uma apólice de seguro-garantia de 1% ou 2%, dependendo do caso. O normal seria 1%, né? Acho que é mais um para participar da licitação. E depois, se ganhar, você tem que apresentar a apólice que chama-se seguro-garantia de execução ou prestação de serviço, que se chama no Brasil mais conhecido como performance bond, né? Uma tradução aí americana aí e tal. Então, assim, isso no setor público. Normalmente, no setor público, 5%
dessa parte, né? Vai até 5%. No setor privado, aí a coisa muda um pouco de figura. Não se exige tanto para licitação, exige-se sim, dependendo da operação, dependendo da construtora, dependendo do tipo de coisa, mas o mais comum, pelo menos que eu tenho recebido, é pedido para demanda de performance bond, de execução, né? A garantia de execução. Esse seguro-garantia, ele garante, o segurado do seguro-garantia é o contratante, né? O contratado que ganhou a licitação, ou que está participando da licitação, é o garantido pela seguradora. Então, a seguradora, para o contratante, ela garante que aquele contratado vai performar, vai entregar o que está contratado. E a análise, assim, é muito importante saber o seguinte: a análise, ela está muito, muito próxima da capacidade de crédito do garantido, né, do contratado. Então, o seu score de crédito é o que determina o limite, que é uma operação de crédito. As seguradoras entendem como operação de crédito. Então, eu analiso o score da empresa A e determino um limite que eu vou atendê-la, até esse determinado limite. Normalmente, o sócio, ele é o avalista da apólice, desse limite de crédito, e aí estabelecido um limite, até aquele limite, a seguradora vai emitindo as apólices, né? No seguro privado, normalmente não pode exceder a 30% do valor do contrato, né? Se eu tenho um contrato de 100 mil, o máximo de garantia que a seguradora vai dar é 30 mil, 30%. Isso é uma coisa bem importante e tem que constar no contrato a condição, né? Os 20%, 30%, 10% do valor do contrato, que teoricamente seria uma multa caso o contrato não seja performado, né? Claro, o contratado não entrega aquilo que ele contratou, né? E não pode ter também um atraso para a contratação superior alguns 40 dias, outros chegam até 60 dias. Se eu assinar um contrato hoje, a vigência do contrato é agora, e eu vou contratar o seguro-garantia, não pode passar de 60 dias. Se passar de 60 dias, as seguradoras normalmente não fazem, né? Então, essas duas características, o percentual em relação ao contrato e o prazo de retroatividade. Entendi. Se iniciou a obra, depois fazer o seguro-garantia ou assinou o contrato hoje, daqui 60 dias queria fazer o seguro-garantia, não consigo fazer. É difícil. No setor público é meio difícil acontecer isso, porque... É sempre antecipado. Isso, para assinar o contrato tem que entrar com o seguro, ou, entendeu, para iniciar a obra, alguma coisa assim nesse sentido. O setor público é mais tranquilo. É mais tranquilo. Por mais que o pessoal pense que às vezes é mais desorganizado... Mas a contratação pública, ela é muito organizada, né? Porque tem prazo, tudo para entregar documento, início e término para poder fazer isso. E uma coisa interessante, só para... o custo. Normalmente, os seguros de garantia, eles vão, dependendo do score de crédito, certo, né, do cliente, ele vai de 0,6, 0,7 até 1,8, não passa disso, por cento ao ano. Então, se você faz, em tese, um contrato de um ano, né, uma garantia 365 dias, você teria entre 0,7 e 1,8 de custo daquela pólice. E é muito vantajoso, porque imagina uma empresa que participa de 10 editais mês. Exato. Entendeu? E pegar um seguro garantia, que às vezes é 1% da obra, que seja R$3.000. Então, ele vai pagar uma pólice, né? Uhum. De R$190, eu não sei como é que está agora. Isso. R$200, R$250. Isso. Um exemplo assim. Se ele não fosse fazer o seguro garantia,
tem alguns editais que ele dá a opção de depositar o dinheiro na conta da prefeitura. Isso. Então, ou ele faz o seguro e garantia que ele tem que arcar com esse custo da pólice de 109. Ou ele faz um depósito de calção lá. Ou ele faz um depósito de calção que seria 1%, R$ 3.500. Uhum. Só que esses R$ 3.500 vai ficar atrelado ao final do processo. Isso. Então, se ele não ganhar, Isso. aí no final do edital, quando terminar todo o processo de contratação, aí ele tem que entrar com uma carta lá na prefeitura ou no órgão solicitando o reembolso desse valor, entendeu? Para poder fazer ter o estorno desse crédito. E ele fica com esse dinheiro, né? Os 3.500 no exemplo. No caixa deles, Lá parado, bloqueado lá. Se ele faz o seguro, ele custa 190. 190. Então, vamos fazer uma conta rápida aqui. Se ele for participar das licitações a 3.500, 1%, R$ 35.000 que ele teria que ter em caixa para poder depositar na conta das prefeituras. Exato. E compensação, ele vai gastar R$ 1.900, R$ 2.000 aí de seguro. É isso aí. E vai conseguir trabalhar. Você faz o raciocínio certo, mas tem muita gente que pensa... Pensa ao contrário. Pô, caro, cara. Então põe o dinheiro lá. Não, o seguro não é caro. É só quem já precisou do seguro, né? Eu digo sempre, né? O slogan da minha corretora, você conhece. O seguro sai caro antes do prejuízo. Acho que é verdade. É isso mesmo. Quando você... ainda mais quando a pessoa está no questão de obra ou qualquer operação que envolva muitos valores, você ter o seguro a questão que você falou, é dormir em paz, né? Porque você sabe que se... ninguém está disposto a acontecer alguma coisa trágica, mas assim, pode acontecer. E se você está segurado, e além de estar segurado, tem uma corretora que também te faça percorrer esse caminho certo de acordo com o seu perfil. Na questão do seguro garantia, eu acho muito importante porque dá agilidade à empresa, né? Porque é muito rápido. Esse é um ponto, a agilidade. Hoje em dia, por conta dessa análise de score de crédito, existem seguradoras que eu consigo a aprovação do seu limite em 4 minutos, 5 minutos. Eu entro com os dados da empresa e a seguradora, na hora, já me responde se tem limite ou se não tem limite. Se a atividade ou o score de crédito permite ter dentro da política dela de concessão de crédito, é na hora, papum, não tem muita... Para liberar o limite para a empresa, né? Vou falar empresa em geral, porque às vezes a gente usa muito seguro garantia para construção, mas qualquer contrato público ou prestação de serviço, de facility, ou dependendo do volume do projeto, que tem um seguro. E também, por exemplo, manda o edital, avalia o edital, a empresa já tem um crédito, praticamente 1 dia, 2 dias já está... É o tempo de emissão da pólice. A pólice aprovada para ele poder colocar no processo dele para poder participar. Algumas seguradoras fazem quase que real time, fazem na hora. Outras demoram 1 dia para dar uma analisada no edital, está tudo enquadrado, tudo certinho e tal. Mas é coisa bem rápida, coisa bem tranquila. Legal. E nesses estudos que eu estava fazendo, Carlos, o que acontece? Uma coisa engraçada que eu estava lendo, né? O seguro para a mulher, na questão de veículos, é mais barato do que para homens. Então, na verdade, assim, o engraçado é que, assim, que no texto, né, do estudo lá que eu estava fazendo, falando, as mulheres dirigem melhor, não corre tanto, e o sinistro das mulheres são menores que os dos homens. Isso foi aquilo que eu falei do cálculo atuarial, né? Ele tem as análises fazem isso, né? Quer ver outra coisa interessante? Homem casado, solteiro ou separado. O homem casado, o seguro de carro custa menos do que o de solteiro. E menos do que o divorciado. Aí eu falei assim, separado. Falei, mas como assim? Por que isso, né? Porque o separado sai mais à noite. Entendi. É mais baladeiro, é mais, sei lá... Quer resgatar o tempo perdido, né? Então, você está mais exposto ao risco. Olha, até aí vocês analisam. Tá. Em relação ao seguro de obra, exemplo, vamos dizer assim, eu sou uma pessoa física, vou construir uma casa aqui em Alphaville, contratei um empreiteiro,
Uhum. Não tem uma construtora por trás, mas tem um empreiteiro. E eu posso fazer o seguro dessa obra? Pode. Porque assim... Pode não, deve. Porque assim, quando é construtora, a construtora já tem meio que embutido no valor, no custo ali, o seguro, né? E muitas vezes, dependendo se você vai fazer uma reforma no shopping, aí o próprio shopping já exige o seguro. Mas, por exemplo, a pessoa física, o leigo ali, que de repente quer tocar toda essa operação, ele já comprou o terreno, contratou o arquiteto para fazer o projeto e contratou um empreiteiro que de repente não vai ter um engenheiro responsável, mas tem um empreiteiro que é um empreiteiro sólido, tem empresa aberta, tudo certinho. As RTs. Vai emitir as RT de obra lá, ou empreiteiro, ou ele vai contratar um engenheiro para poder emitir as RT, para poder liberar no condomínio. Mas ele quer reduzir custo, né? Então ele quer reduzir custo. E aí ele consegue fazer essa contratação desse seguro. Consegue. Porque a gente tivemos até casos aqui em Alphaville de obras que foram feitas, de repente na corte do terreno, ou de repente vem a danificar o muro do vizinho, ou até mesmo teve um caso em Alphaville que acho que uns 2 anos atrás, que deu uma chuva, a piscina do vizinho veio abaixo, né? Que... isso aí foi no meu residencial. A casa já estava construída na época, Foi no meu residencial. Mas assim, de repente não foi feita uma drenagem lá. Mas assim, pode ser feito e como que se procede com esse tipo de... Então é assim, o proprietário, né, seja de um terreno ou até mesmo de uma obra, de uma casa, ele pode contratar o seguro, né, desde que ele tenha com o empreiteiro, ele tenha a vinculação formada com o empreiteiro. Né? O contratinho não precisa nada sofisticado. Só caracterizar que aquele prestador de serviço estava fazendo serviço para ele na obra. É só para ter essa vinculação. Então, assim, desde que ele tenha a propriedade do terreno, né, ele pode contratar o seguro e contratar quem ele quiser e está coberto. Nesse seguro de responsabilidade civil, dentro do risco de engenharia para a construção, tem uma cláusula de responsabilidade civil que garante para o proprietário, a terceiros, qualquer dano que esse empreiteiro, que esse prestador de serviço, um eletricista, um encanador que foi para a obra, se ele cometer um erro, né, que gerou um prejuízo, a indenização paga, a seguradora paga. Ela não paga a reconstrução. Um exemplo bem típico assim. Você fez uma coluna para sustentar uma laje. Né? Essa coluna estava mal dimensionada. Não aguentou o peso da laje, a laje caiu. Caiu de um jeito que tinha um carro próximo, afetou o carro, destruiu o carro. A seguradora paga o prejuízo no carro, mas ela não paga a reconstrução que foi feita com erro. Ok? É mais ou menos isso aí. Então, assim, é um seguro que eu recomendo muito, 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 muito. Eu tenho amigos que compram terreno ou estão construindo e falam assim, não vou fazer seguro de obra, não. Vai ser uma obra simples. Eu falo, cara, faça. É tão pouco, é tão barato e para mitigar um risco que você pode estar exposto. A gente está exposto a risco desde a hora que acorda. Né? Então, assim, você tem que se proteger. No fim é isso, né? E esse seguro de risco de engenharia, ele protege danos corporais, danos materiais a terceiros, os próprios prejuízos da obra. Se você tiver, imagina que você está construindo e vai fazer uma edícula e tem a sua casa aqui. A construção da edícula danifica a sua casa. Se você tiver um seguro aqui para a construção da edícula, ele protege qualquer dano que cause na sua casa. Entendi. Entendeu? É muito importante, eu acho muito importante. A gente pensar em termos de custo de uma obra, é muito pouco. É muito pouco. Pegar uma obra de 2 milhões de reais, construção de uma casa de 2 milhões de reais. Esse seguro vai te custar 3, 4 mil reais, mais ou menos.
Então, você olha isso, né? É muito barato. Eu acho muito barato. E tem aqueles vizinhos também que às vezes já tem aquela fissura no muro dele, nunca percebeu, mas só o fato, de repente, de estar construindo, fazendo estaqueamento ou cortando o solo ali, o vizinho fala, o muro não era rachado, o muro rachou, o muro rachou. Olha que interessante isso. A seguradora, quando ela faz a inspeção de risco, ela pode detectar isso aí. Eu tive um caso, há 15 dias atrás, uma construção aqui. A proprietária do terreno ia começar a fazer terraplanagem e o vizinho exigiu que ela contratasse um seguro para proteger o muro dele de rachaduras ou, né, qualquer. Aí tá bom, aí ela foi contratar, a seguradora fez a inspeção, o muro já estava todo rachado. Na construção a gente faz muito isso, né? Eu fiz um condomínio ali em Cotia que a gente fez o estudo de vizinhança, né? Faz o estudo ali e a gente faz todo um mapeamento com foto, todas as casas no perímetro ali da construção. E quando a gente fez o corte do terreno, o vizinho falou, não, rachou meu muro. Aí quando a gente voltou nesse laudo, falou, não, já estava rachado. É isso aí. Já estava rachado e assim, não aumentou nada, continuou do mesmo jeito, né? Então é muito importante isso. E questão de mercado, o que você entende hoje, Carlos, a questão do mercado? Hoje tem muita questão do seguro, hoje a gente tá com uma geração muito imediatista, né? No sentido de pega o celular, faz... Entendeu? E como é que você entende o mercado? Entende a Facos daqui 5, 6 anos ou 10 anos, assim? Qual o planejamento vocês estão fazendo? Olha, eu vejo assim, existem determinados ramos de seguro que não deve mudar muito. Estruturalmente não vai mudar muita coisa, não. Seguro de risco de engenharia, seguro de garantias contratuais. Mas determinados seguros vão ficar on demand. Assim, vai ser... Vou dar um exemplo. Meu filho mora no Canadá. Ele veio passar 2 anos atrás, o Natal aqui com a família. Ele tem 2 carros. Ele chegou lá também, por uma coincidência, ele mexe com seguros também, né? Seguiu um bom caminho do pai, né? Mas ele ia ficar sem usar os carros. Aí entrou em contato com a seguradora e suspendeu a cobertura para circulação. Os carros iam ficar na garagem da casa dele. Se acontecesse alguma coisa na casa, pegasse fogo na garagem, enfim, alguma coisa acontecesse, os carros estavam protegidos. Se ele emprestasse o carro para alguém saiu com o carro e bateu, não tinha proteção. Entendi. Mas com isso, diminuiu significativamente o custo naquele mês, né, na pólice dele, porque ele não ia circular com o carro. Então, o que vai acontecer no Brasil, assim, eu vou dar um exemplo, assim, eu moro no residencial, do meu lado mora meu vizinho, tem a mesma idade que eu, tem o mesmo carro que eu. Minha corretora está a 1.000 metros da minha casa. Eu vou para a corretora, paro o carro na garagem, trabalho lá durante o dia, saio para visitar um cliente, volto e tal, mas circulo aqui em Alphaville praticamente, basicamente. Esse meu vizinho tem o escritório dele no Tatuapé. Por que o seguro dele tem que ser o mesmo preço que o meu? Ele está muito mais exposto ao risco, né? Então, eu enxergo, eu já falei isso com seguradoras, com diretores de seguradoras, eles falam assim, não, mas você é o risco bom, você tem que garantir o risco ruim. Entendi. Né? Dividir as cotas, né? Mais ou menos isso aí, né? Mas eu vejo assim, o futuro eu vejo assim, você vai pegar o seu celular, não muito longe isso, aí você vai por um aplicativo, você vai dizer assim, bom, deixa eu consultar a minha seguradora, quanto custa para eu ir daqui, agora às 8 horas da manhã, até a Avenida Paulista, voltar ao meio-dia. Vai sair um preço lá. Deixa eu ver quanto custa para ir de Uber. Quanto custa para ir de outro tipo de transporte. Aí você analisa e você contrata, que eu estou falando de on demand, né? Você contrata aquele que você vai usar. Pela demanda do dia ali, que você vai usar. Aí você fala assim, bom, a seguradora está mais barato, o seguro está mais barato, mas eu vou gastar gasolina, vou pagar pedágio, vou ter que parar no estacionamento lá. Aí, esse tipo de análise começa a ser feito já. Né? Já tem muita gente que eu conheço faz isso.
não vai com o carro e contrata um Uber, alguma coisa assim. Os mais jovens já estão com essa cabeça. Quem mora em São Paulo ou trabalha próximo do seu trabalho não tem carro mais. Aí chega no fim de semana, aluga um carro, vai viajar, aluga um carro. Durante a semana, vai de Uber, ou vai de táxi, ou vai de ônibus, enfim. Se locomove mais fácil e com menos custo. Não tem que investir nada. Então, assim, no automóvel, né? Especificamente no automóvel. Os seguros garantias contratuais, eles vão crescer mais ainda. Vão crescer mais ainda porque os contratantes estão exigindo que os seus contratados entreguem uma garantia. Então, na licitação pública, na licitação privada, né, nas obras privadas, nas obras públicas, vai ser exigido cada vez mais. Não tenho a menor dúvida disso. E outros tipos de seguros, assim, transporte, não vai mudar. É o que está aí. Então, assim, alguns seguros vão se adaptar à nova realidade. O que tem, sim, são seguradoras, as insurtechs, enfim, as novas que estão surgindo aí, com mais agilidade em tecnologia, inteligência artificial, para dar uma resposta rápida. Então, acho que é por aí que a coisa vai. A Phacos está se preparando, porque quem não estiver nesse mundo está fora. Quem não acompanhar essa evolução está fora. Então, a gente está aí com algumas ações no sentido de, por exemplo, hoje eu não coto mais seguradora por seguradora. Assim, uma seguradora. Eu já tenho um sistema que ele cota todas as seguradoras de uma vez. Em questão de minutos, eu tenho a cotação de todas as seguradoras. E aí a gente seleciona 3 opções, as melhores opções, não só de preço, mas de cobertura, de perfil. Eu tenho um cliente que fala, sempre a secretária me liga e fala assim: você mandou 3 cotações, mas qual que você recomenda? Aí eu recomendo, ela fala assim: mas ele vai achar ruim, você está recomendando a mais cara. Ela fala assim: não, eu sei porque eu conheço ele. Entendi. Entendeu? Então tem que analisar o perfil. Quem não fizer isso, não estiver alinhado com o perfil do seu cliente e ficar olhando só preço, acho que está fadado a parar lá na frente logo mais. Tem que ser um trabalho mais exclusivo, né? E é o que a gente faz aqui no banco de licitação, porque assim, a gente entende o perfil do cliente, entende onde ele quer chegar com contratos públicos, né? Analisa todos os documentos, vê se ele está naquele momento para chegar naqueles contratos. Se ele não tiver, a gente organiza a empresa dele para ele poder galgar esses contratos. E em outra partida, a gente começa a trazer algumas coisas que o perfil dele já atende. Isso. Entendeu? Então, exemplo, eu tenho um cliente que ele é facility. Então, ele quer ter um contrato de 50 postos de trabalho. Mas analisando o perfil dele, o documento que ele tem, ele não consegue participar desse edital. Ele tem que subir alguns degraus, entendeu? O que você faz muito bem feito, porque essa é a função da gente. É um trabalho mais de consultoria. Você é um consultor, você não está vendendo nada. Eu não vendo nada. Eu pego uma necessidade aqui. Isso. E pego uma oferta aqui. Eu sou intermediário, eu faço nisso. Aqui. Só encaixa ela perfeita, para não ter dor de cabeça. Então a gente tem que funcionar como um consultor, entendeu? Mais como um consultor. Eu tenho clientes que me mandam um contrato de 70, 80, 90, 100 e poucos milhões. O diretor financeiro nem leu o contrato. No que se refere a seguro, né? Eu não posso falar isso, que eu também não faço isso. Não. A construtora, quando a gente mandava os editais lá para fazer o seguro garantia, eu só mandava para você, falava, tá a minuta para aprovar. Eu já aprovava e nunca tivemos um problema. Participamos de vários editais aí, nunca tivemos problema com o seguro. E o cara fala assim para mim, olha, Consolinho, eu mandei aí, o que você me disser tá feito, pode mandar a pólice aqui, pode contratar, nem... Então, é uma posição da gente como consultor importante, porque muita responsabilidade. Você divide a responsabilidade com ele também. Né? Porque se der um problema, aí você fala, mas por que não foi feito isso? Não é o que o banco minha responsabilidade. Faz. O que você faz é importante, né? Você encaixar aquele interessado em participar de um processo que ele está mesmo
preparado para aquilo, se ele não está preparado para aquilo. Então, e aí, quando ele não está preparado, que nem esse cliente, ele queria, o objetivo dele é 50 postos de trabalho. Só que aí a gente avaliando a documentação, falou, pô, não dá ainda, não dá, vamos preparar a sua empresa para chegar nesse momento e depois só que nesse percurso a gente consegue trazer algumas oportunidades menores. Exato. Então, de repente, que nesse cliente nosso, ele ganhou contrato de copeira de 1 ano, de repente, uma OS na área cultural precisava fazer uma contratação de tantos postos de trabalho para uma atividade cultural por um período, ele ganhou, entendeu? Então, o importante é isso. Porque também você nunca começa de cima, você tem que começar de baixo. Eu com a construtora, hoje a gente faz obra para a prefeitura, mas quando eu iniciei, eu fazia calçada. Exato. Peguei licitações que tinha construtora que não queria pegar. Demorava mais tempo para poder levar o material do que executar a obra. Só pra você ter uma ideia do como que o local era difícil a execução, porque tinha que ter essa logística de levar material. Você tem que roer alguns ossos ali para poder pegar o filé, né? Mas eu acho que, assim, todo mundo fala na inteligência artificial, na questão de automatizar todo o processo, e aí, às vezes, o empresário fica muito preocupado, eu não tenho toda a tecnologia e todo o conhecimento disso. Mas eu acho que quando chegar nesse ápice, mas o ser humano vai querer aquele contato personalizado. E aí é esse filão que você acaba pegando, entendeu? Exato. Ontem eu escutei uma entrevista da presidente da OAB aqui de São Paulo. Né? E ela falou uma coisa assim muito interessante, que é a pura verdade. Se o empresário está preocupado que a inteligência artificial vai tirar ele do processo, né? E ela fala assim, não. Você não tem que se preocupar com a inteligência artificial tirar você do processo. Tem que se preocupar com outro, está falando de advogado, né? Com outro advogado que usa a inteligência artificial, ele que vai te tirar do processo. Né? Né? Ele usa a ferramenta, né? No caso de vocês, no banco de licitação, como é que você vai aumentar isso muito, não vai? Licitação, elas são mais... As licitações públicas, elas são, dependendo do contrato, obviamente, são pesadas, são coisas que... Você faz análise do contrato, né? Já do edital, né? Faz análise digital. A gente avalia todo o edital e vê o edital que se encaixa para os nossos clientes. Entendeu? Tá. E a gente, então, quer dizer, a gente faz o brief, né? Estuda o cliente ali, vê o que ele quer atender, qual que é a demanda, qual que é a região, qual o serviço que ele quer oferecer para o setor público, qual o produto que ele quer oferecer, e a gente busca o edital de acordo com o perfil dele. Então, quando a gente passa o edital para o nosso cliente, a gente já passa um edital, um lead quente. Tá. Porque toda a avaliação já foi feita. Então, quem vai decidir se vai participar ou não vai participar é ele. Tá. A gente não faz essa... não faz dar essa opção, vai ter que participar. Quem vai falar que vai querer participar é o cliente. Sempre o cliente tem a decisão final. Mas toda essa análise a gente olha. E quando a gente vê um edital que está faltando algum documento para esse nosso cliente, a gente às vezes mostra para o cliente e fala, tá vendo, você não conseguiu participar desse edital porque falta isso. Vamos organizar esse documento? Entendeu? Então, praticamente o nosso cliente só dá o orçamento. Toda a parte burocrática fica com a gente, entendeu? Legal. Mas isso é o nosso papel, né? É o nosso papel. Quem presta consultoria, que eu falei agora há pouco, né? Eu não sou vendedor de seguros, eu sou um consultor de seguros. É bem diferente isso, né? Então, a gente tem que olhar todos os lados, né? Olhar o que é melhor para o cliente, olhar, né, qual seguradora atende aquele cliente lá, aquela necessidade dele, e fechar o processo. No caso dos contratos de licitação, os seguros de garantia, existem várias modalidades do garantia, né? A gente falou de performance, né? Performance bond, garantia de execução, de prestação de serviço, mas tem várias outras modalidades dentro do seguro garantia, né? Tem para parte judicial, tem para adiantamento, um contrato de construção, onde a construtora dá um sinal
né, pede um sinal, tá aqui, para você implantar o canteiro de obras, por exemplo. Né, o começo da obra, tal, ela faz um adiantamento. Então, existe uma garantia, um seguro garantia para adiantamento. Então, durante, né, você sabe melhor que eu isso, durante a execução da obra, nas medições, ela vai emitir a fatura e vai descontar um percentual do primeiro sinal. Do sinal que foi dado. Entendi, né? Para dar o fôlego para ele poder iniciar a obra. Isso. Então, isso tem que estar especificado no contrato. O adiantamento e como ela vai recuperar esse adiantamento durante a execução da obra. E aí a seguradora vai e garante que aquele adiantamento que você recebeu, você vai devolver, né, com a execução do contrato. Então tem várias modalidades, é bem abrangente. Legal. Foi um prazer, Carlos. Eu que agradeço. Um bate-papo muito enriquecedor, né? Eu já conheci um pouco de seguro, porque a gente já faz seguro com vocês há um tempo, né? E sempre quando tenho qualquer dúvida, até alguns clientes nossos, eu acabo encaminhando você para poder atender. E é sempre um prazer conversar com você, te atender e... Legal. Eu que agradeço, né? Espero ter passado alguma informação boa aí, né? Para os clientes, para você, enfim. E o que precisar, a Faco está disponível. Seguro só não sai. Seguro só é caro antes do prejuízo. Obrigadão. Valeu. Abração. Quase 1 hora, hein?